Olá pessoal, no programa de hoje a gente vai estar falando sobre jejum intermitente. Embora pareça um assunto da moda, a prática do jejum é uma terapia utilizada há milhares de anos já por Hipócrates, é utilizada há milhares de anos pela medicina ayurvédica, também muito utilizada em âmbito religioso, mas a gente vai entender um pouquinho no vídeo de hoje o porquê que as pessoas falam tanto de jejum e quais os benefícios. Quem pode se beneficiar com jejum intermitente? Os estudos recentes vêm mostrando que a restrição calórica, ou seja, a redução da ingestão alimentar, em termos de calorias, ela promove uma longevidade e um aumento da qualidade de vida das pessoas. Isso porque a abstinência alimentar, a redução da ingestão calórica, faz com que o organismo tenha mais tempo para focar na reparação celular, ou seja, ele vai estar rejuvenescendo tecidos, ele vai estar reestruturando o corpo de uma maneira geral. Ele não precisa estar preocupado apenas em fazer o processo digestivo, que é o que acontece. Normalmente nós comemos muito, de hora em hora, a cada 2 a cada 3 horas, e o nosso corpo tem que se dedicar muito ao processo digestivo e acaba deixando de lado esse processo de reparação celular. E isso faz com que o corpo fique mais rejuvenescido, mais jovem, quando ele tem mais tempo para fazer todas essas funções que são muito importantes. Mas o que acontece quando o nosso organismo está em jejum, quando o nosso organismo está sobre longos períodos de jejum? Primeiramente, os nossos níveis de glicose sanguínea caem e também, logo depois, os níveis de glicose que estão estocados no nosso fígado, como glicogênio hepático, e no nosso músculo, como glicogênio muscular, também vão caindo esses estoques de acúmulo de glicose, de energia. Cessando os estoques de energia no fígado, nos músculos, o corpo vai começar a utilizar como fonte de energia os ácidos graxos. Então ele vai fazer esse processo metabólico ali no fígado e vai começar a quebrar esses ácidos graxos e vai produzir os corpos cetônicos. Então ele vai deixar de utilizar a glicose como fonte de energia e vai começar a utilizar direto a gordura, os ácidos graxos. Por isso que as pessoas dizem que fazem o jejum e emagrecem rapidamente, porque elas não têm mais esse estoque de glicose para quebrar como fonte de energia, elas vão quebrar diretamente ácidos graxos. Então, por isso que muitas vezes acaba sendo interessante e as pessoas têm uma perda de peso e uma diminuição da gordura corporal de uma maneira mais rápida. E esse jejum, ele pode ser de 12, de 16, de 18, de 24 horas, ele pode ser um jejum alternado, isso é muito individual. E quais os benefícios da gente estar fazendo um jejum? Primeiro, sabe aquela pessoa que acorda cedo, não tem vontade de tomar café da manhã? Pode ser ótimo, pode ser excelente para essa pessoa, porque ela não precisa ficar se preocupando em comer toda hora. Então, para essa pessoa é uma opção maravilhosa o jejum, Outra questão também, ele regula a questão ali, muitos hormônios no nosso corpo, tá? Ele diminui a liberação de insulina, ele dá uma normalizada no hormônio do crescimento, na liberação ali, no hormônio, na testosterona. Então ele faz um reequilíbrio ali nas questões hormonais. Ele melhora o foco, a concentração mental, ele diminui os níveis de colesterol, de triglicerídeos, ele dá uma controlada na glicose sanguínea, então tem muitos benefícios. Quais são as contraindicações? Pessoas que têm transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão, elas devem evitá-las, não há necessidade que elas façam o jejum, tá? Porque elas podem ter algumas complicações nesse transtorno aí psicológico, que pode ser ainda pior, pode agravar ainda mais esse transtorno. Mulheres que estão grávidas, mulheres que estão amamentando, também não é indicado que façam o jejum. Inicialmente, o paciente pode ter dores de cabeça, porque diminui a liberação de insulina, aí diminui o sódio, aí pode aumentar um pouquinho a desidratação, então pode ter um pouco de dor de cabeça. Normalmente, os pacientes que chegam aqui no meu consultório e dizem assim: Fernanda, gostaria de fazer o jejum. Eu faço um início, assim, uma adaptação a esse jejum. Eu passo uma dieta com baixo teor de carboidratos, então o paciente fica fazendo por algum tempo uma dieta com restrição de carboidratos para ele fazer essa adaptação e depois ele inicia propriamente dito o jejum. Isso é muito interessante, é bem legal, porque aí o paciente não fica com dor de cabeça, ele não fica com tanto mal-estar, ele consegue se adaptar melhor
a gente tem que fazer uma adaptação melhor, né, a essas situações metabólicas. E essa dieta com baixo teor de carboidratos, ela auxilia bastante. E uma dúvida muito comum: posso treinar em jejum? A resposta é sim. Se você é aquela pessoa que não se sente fraco, não se sente cansado em estar treinando em jejum, não há problema algum, tá? Desde que você não passe muito tempo sem ingerir água, né? Então a desidratação sim é um problema, você não pode ficar sem beber água, mas ficar sem se alimentar não há problema algum. Como nós vimos, a prática do jejum ela é utilizada há muito tempo e ela tem muitos benefícios para a nossa saúde. Mas se essa terapia nutricional, se você julga que ela não é adequada para você, que você não precisa estar fazendo ela, que você não iria se adaptar, você não precisa estar se submetendo ao jejum. Existem inúmeras outras terapias nutricionais que também vão diminuir o seu percentual de gordura, que também vão lhe dar muita saúde. E de nada adianta a gente pensar em fazer um jejum se a gente não iniciou pelo começo. E qual é o começo? Reestruturar a sua alimentação de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, porque você tem que buscar essa nutrição celular. E sabe aquela pessoa que acorda sem fome? Essa pode se beneficiar. Já aquela que não pode nem imaginar que ficar algumas horas sem comer, que pode ser horrível para ela, com certeza essa não é uma prática adequada que não vai fazer bem para essa pessoa. Qual é a melhor dieta? A dieta que funciona para você. A dieta que você consegue dar continuidade, que você pode segui-la naturalmente durante toda a sua vida. Essa é a dieta perfeita. Gostou do vídeo de hoje? Então não deixe de inscrever-se no nosso canal, comente o vídeo de hoje, compartilhe com os seus amigos e também não deixe de me seguir no Instagram, Nutri Fernanda da Cunha, ok? Um beijo e até o próximo programa.